Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Peço às autoridades que ocupem assento ao plenário desta casa. Convido as seguintes autoridades para comporem a mesa de honra. Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, no período de agosto de 2016 a dezembro de 2018, Dr. Michel Temer. Excelentíssimo senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho dos Santos Melo. Excelentíssima senhora Senadora da República, Ivete da Silveira. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Fábio de Souza Trajano. Excelentíssimo senhor Conselheiro Wilson Vandal, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Conselheiro Erneuzi Nadal. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional pela Banda da Polícia Militar de Santa Catarina, sob a regência do primeiro sargento Jairo Vieira da Silva. Eu registro com muita alegria também as presenças do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, Sorato, deputado Sorato, excelentíssima senhora secretária adjunta de Estado da Comunicação, Renata Furlaneto, excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Vicari, excelentíssimo senhor procurador-geral adjunto do Estado de Santa Catarina, Ezequiel Pires, excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, procurador Francisco Guardini, excelentíssimo senhor deputado federal Carlos Chiodini, excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado delegado Egídio, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Antídio Lunelli, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Camilo Martins,
Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Volney Weber, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Emerson Stein, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Tiago Zilli, excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina no período de 2006 a 2007 e no ano de 2018, doutor Eduardo Pinho Moreira, excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina no período de 1995 a 1999, Paulo Afonso Evangelista Vieira, excelentíssimo senhor deputado estadual da 14ª à 19ª legislatura e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina na gestão 2022, deputado Moacir Sopelsa, excelentíssimo senhor deputado estadual na 11ª, 13ª à 15ª legislatura e deputado federal nas 49ª e 55ª legislaturas, César Souza, excelentíssimo senhor deputado estadual da 14ª e 16ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado federal no período 2011 a 2019, Ronaldo Benedetti, excelentíssimo senhor deputado estadual da 19ª legislatura, Luiz Fernando Vampiro, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina no período de 91 a 99, Miguel Ximenes de Melo Filho. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo irá proceder à sanção da Lei 18.677, que concede o título de cidadão ao senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão atende o que prevê o artigo 5º da Lei 16.721, de 8 de outubro de 2015, para a concessão de título de cidadão catarinense ao senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia. E, neste momento, também me permita já iniciar a nossa sessão, quebrando um pouco o nosso protocolo, e, para tanto, eu vou passar a palavra de imediato, flexibilizando este protocolo, para abrir a palavra ao senhor Carlos Marum, ministro-chefe da Secretaria do Governo do Brasil de 2017 a 2019 e deputado federal de 2015 a 2017. Vossa Excelência está com a palavra, ministro. Boa tarde a todos. Em nome dos anfitriões, deputado Nadal e governador Jorginho Melo, e do homenageado presidente Michel Temer, eu peço vênia para saudar todos e todas que aqui estão prestigiando essa solenidade. Devo confessar que, para mim, é um momento especial. A oportunidade de estar na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Um estado que aprendi a admirar já nos tempos que surfava, viu? A turma olha para a gente e pensa que a gente nunca surfou, mas nós já fomos jovens, né? E saímos do litoral do Rio Grande do Sul e descobrimos essa beleza, esse paraíso que é. Desde lá, eu sou um apaixonado por esse estado. E estar aqui, na sede do Poder Legislativo, tendo a oportunidade de me manifestar, em um momento tão especial como esse, quando esse estado reconhece o merecimento do presidente Temer e lhe concede o título de cidadão, é coisa que me honra e me emociona. O presidente Temer tem uma vida repleta de exercício exitoso das mais diversas funções, tanto na vida pública, quanto na vida acadêmica, como professor,
nós que somos bacharéis em Direito, na grande maioria estudamos os seus livros, mas, sem dúvida alguma, governador Paulo Afonso, viveu o ápice da sua vida quando eleito vice-presidente da República, em função de um processo de impeachment constitucional, democrático e legal, assumiu a presidência da República. Cumpre aqui destacar, eu nem gosto muito de falar, mas cumpre aqui destacar, porque eu vejo aqui muitos jovens, cumpre aqui destacar essa questão. Foi um processo absolutamente legal, constitucional e democrático, do qual eu tive a honra de participar enquanto deputado federal. De forma diferente dessa narrativa que muitos impõem, tentam impor. Se foi golpe, foi um golpe de sorte. Um golpe de sorte para o Brasil. Eu colocarei algumas questões que vão fazer com que os senhores reflitam e concordem comigo. Presidente e governador Eduardo, chegou à presidência da República no momento em que vínhamos de uma deflação, de um encolhimento do nosso PIB superior a 8%, somados a alguns anos. No ano anterior, esse encolhimento tinha sido de 4,6%. Veja bem. Vamos botar uma média. Se o Brasil fosse 25 estados, todos iguais, 4% equivale a um estado. É a mesma coisa você pegar um estado médio. Goiás é você pegar da economia brasileira e tirar todo o Goiás. Seus hotéis, seus bares, suas fábricas, a produção agrícola. Isso que aconteceu no ano anterior à chegada do presidente Temer à presidência da República. Inflação de 2 dígitos, juros de 15% ao ano e um completo descrédito, que foi, além do fato em si, o causador desse processo que resultou nesse impedimento. O presidente assume pensando nas futuras gerações e não nas próximas eleições. Isso é fundamental e importante para que o Brasil efetivamente prospere. E teve a coragem de impor um processo, Lomertz, um processo arrojado e corajoso de mudanças e reformas que fizeram com que em pouco tempo já vivêssemos no país uma outra situação. A reforma trabalhista em Baçaí, votada e aprovada, colocou na agenda a reforma da Previdência. Eu fui o presidente da comissão especial, aprovamos na comissão especial a reforma da Previdência, teto de gastos, lei das estatais, reforma do ensino médio. Na área social, zeramos a fila do Bolsa Família. Presidente, uma coisa que é simples, mas que tem que ser destacada até pelo fator humano, governador Jorginho, determinou que prioridade no grupo de transporte de autoridades, da FAB, em Brasília, não era o Marum, não era o Embaçaí, não éramos nós que éramos ministros, mas era a necessidade de buscar um órgão em qualquer lugar do mundo para salvar uma vida através do transplante. Essa passou a ser a prioridade. Estou com o voo marcado, cancela que nós estamos indo buscar um coração, um pulmão, não sei aonde, determinação do presidente. Quando deixamos o governo, já eram mais de 400 as vidas salvas em função dessa medida tomada por decisão única, exclusiva e pessoal do presidente Temer. Avançamos e dos 8% de encolhimento da nossa economia, em pouco mais de 2 anos, avançamos para um crescimento de 1,8%, o que significa, senhor conselheiro, senhores que aqui estão, senadora,
que significa que estamos falando de 10% de aumento da nossa economia no período de pouco mais de 2 anos. Nem um país em guerra, acho que nem a Ucrânia teve uma recessão tão brutal como essa que nós tivemos de 4,8% no ano de 2000. Jorginho, o governador Jorginho, colega naquele momento, nós lá na Câmara dos Deputados, sabe disso. E o resultado é que, em pouco tempo, a inflação já vinha para ordem de grandeza dos 2%, o juro já chegava a 6%, e o Brasil avançava nos trilhos do desenvolvimento. Enfrentamos 2 crises bárbaras, e ali se revelou para mim que, mais do que um ministro, fui um aluno, não de direito, mas de política e de vida com o presidente, quando tive a honra de estar no Palácio do Planalto. Enfrentamos aquela tentativa, aquela conspiração asquerosa, comandada pelo então Procurador-Geral da República, que quis derrubar o governo. E lá sim, numa tentativa de golpe. Enfrentamos a Embaçaí com a serenidade do presidente, que nunca vacilou e avançou sabendo que esse reconhecimento, do qual estamos tendo aqui um exemplo, deputado, o senhor me deixou falar, eu ligando, né? Esse foi um exemplo do que é, e avançamos. Enfrentamos uma crise dos caminhoneiros. Certamente nós teríamos ido para um crescimento de 2,5% naquele ano se não tivesse acontecido aquilo. Brasil parado por um mês. E sempre a sabedoria do presidente se impondo, em muitos momentos, a pensamentos mais ousados, né, de alguns dos seus ministros, inclusive eu. Aqueles momentos de tensão, daqui a pouco o presidente dizia, bom, 4, 5 ministros, um dando uma sugestão, outro dando outra, o presidente, bom, agora vamos fazer o seguinte, eu vou decidir na solidão presidencial. Isso era um convite para a gente levantar da sala e ir embora, né, porque ele ia decidir, e nós ficamos depois sabendo dessa decisão. Então, eu, com muita tranquilidade e certeza de que tenho argumentos para contestar aqueles que de mim discordam, eu afirmo, o presidente Temer foi o melhor presidente da história da República Brasileira por hora de mandato. O que mais produziu, que mais eficiência teve, é quando acontece uma homenagem como essa, que eu fiz questão de aqui estar, isso realmente nos empolga e emociona, nós que estivemos junto com ele. Eu já tive a oportunidade de receber algumas homenagens da vida, fui deputado, vereador, deputado, ministro. Agora, nenhuma é tão emocionante quanto a do recebimento de um título de cidadão. Porque ela envolve o merecimento de quem recebe e a capacidade de reconhecer de quem homenageia. E por isso que eu concluo essas breves palavras dizendo: parabéns, Santa Catarina, pelo gesto carinhoso de reconhecimento que nesse momento se concretiza, e parabéns, presidente Temer. Muito obrigado, presidente Temer. Eu, Marum, sou muito grato ao senhor. Santa Catarina é, e também o Brasil. Muito obrigado pela atenção do senhor. Registro também as presenças da excelentíssima senhora prefeita do município de Anitápolis, Solange Bach, excelentíssimo senhor prefeito do município de Riqueza, Reinaldo Miller, popular Capela, lá da região nossa do Extremo Oeste, excelentíssimo senhor prefeito do município de Atalanta, Juarez Miguel Rodermel, popular Sassá, excelentíssimo senhor prefeito do município do Tacílio Costa, Fabiano Baldessar de Souza, sejam todos bem-vindos.
Convido nesse momento o mestre de cerimônia para dar sequência à homenagem. Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense concede o título de cidadão catarinense ao senhor José Michel Miguel Elias Temer Lulia. Advogado, professor, escritor e político, Michel Temer foi deputado federal por 6 mandatos e presidente da Câmara dos Deputados em 3 oportunidades. Foi vice-presidente da República e assumiu a presidência do Brasil em 2016, ficando no cargo até o final de 2018. No período em que presidiu o Brasil, Michel Temer trabalhou para conter gastos públicos e fixou a política de teto de gastos. Também incentivou a privatização de áreas estratégicas ligadas à infraestrutura, beneficiando Santa Catarina. Um exemplo é o novo aeroporto Hercílio Luz, de Florianópolis, considerado um dos mais modernos do país. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, para fazer a entrega do título de cidadão catarinense. Convidamos também o senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia a se dirigir ao centro do plenário para receber a homenagem. Convidamos todos os deputados estaduais presentes para também se dirigirem ao centro do plenário para a entrega de uma lembrança da Assembleia Legislativa ao cidadão catarinense, senhor Michel Temer, e para uma foto da homenagem. Agradecemos aos deputados e ao homenageado e convidamos para que retomem os seus lugares à mesa. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Muito obrigado. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o cidadão catarinense, presidente Michel Temer. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu vou, na verdade, cumprimentar a todos em nome do nosso presidente da Assembleia, Mauro Nadal, e do nosso querido governador Jorginho Melo, né? E cumprimentar os ex-governadores que estão aqui, o Paulo Afonso, o Eduardo Moreira, os deputados estaduais, deputados federais, ministros que aqui se acham, servidores da casa, né? Vejo muitos aqui no plenário, né? E dizer que a minha função nesse momento, Chiodini, é exatamente você que representa a Câmara dos Deputados, né? Minha função é agradecer penhoradamente essa delicadeza extraordinária do povo de Santa Catarina. Eu digo do povo de Santa Catarina, senhora senadora, senhor conselheiro, porque, na verdade, a Assembleia Legislativa representa o povo de Santa Catarina. Aliás,
Interessante que, embora nós tenhamos o Poder Executivo e o Poder Judiciário, quem maiormente representa a vontade popular, até numericamente, é sempre o Poder Legislativo. E eu vejo que o Poder Legislativo exerce uma função extraordinária, que é a função de colaborar com o governo, porque, evidentemente, governador, eu tenho dito sempre, eu me servi do Congresso Nacional para poder governar, como todos viram na palestra que fiz há poucas horas, né? O Legislativo é fundamental para dar essa harmonia entre os poderes. E, ao que sei, e pude informar-me, há uma harmonia extraordinária, governador, entre o Executivo e o Legislativo aqui de Santa Catarina. Além do que, uma harmonia extraordinária com todas as demais corporações de Santa Catarina, que vejo todos presentes aqui, o que é importante. É uma coisa extremamente, digamos assim, civilizada. Eu digo isto porque eu estou recebendo o título de cidadão num momento, convenhamos, que eu não tenho nenhum poder político, não é verdade? Não é incomum que muitas e muitas vezes os títulos de cidadania sejam direcionados, legitimamente, àqueles que ocupam alguma função de natureza pública, mas eu não. Eu estou hoje na atividade advocatícia, na atividade privada, na atividade de magistério, né? De modo que não tenho nada de poder político. E, entretanto, muito delicadamente, gentilmente, civicamente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Ronaldo, resolve homenagear-me com este título de cidadão. E eu disse há pouco que uma coisa é ser cidadão de nascimento, que é a minha cidade lá de Tietê, no estado de São Paulo. Outra é a cidadania por merecimento. E merecimento, digamos assim, de quem teve, imodestamente, uma vida pública pautada pela ideia de democracia, pela ideia da participação, pela ideia da mais extraordinária sensibilidade, digamos, cívica, né? E eu tive o prazer de estar ao lado do Jorginho Melo, do nosso presidente da Assembleia, vendo que aqui se opera esta extraordinária harmonia entre todos. Mas, especialmente, eu quero registrar aqui, eu não estou recebendo o título de um Estado que não tem significação nacional. Todos eles têm. Seguramente, se outros Estados também, neste momento, estivessem me conferindo, eu teria a mesma gratidão. Mas eu verifico que, na verdade, o Estado de Santa Catarina tem uma significação extraordinária no Concerto Federal, admirado por todos os brasileiros. Não são poucas as vezes em que eu ouço as pessoas dizendo que querem investir em Santa Catarina. Naturalmente, ainda agora o governador, o presidente da DVB, estava convidando o governador para ir à Associação Comercial de São Paulo para entusiasmar os paulistas a investirem em Santa Catarina. Eu diria até, governador, que seria apenas um referendo do entusiasmo natural que os paulistas têm por Santa Catarina, não é? Mas também é um Estado, digamos assim, organizado de uma maneira que faz com que o Brasil inteiro o reconheça. De modo que é um título de cidadania, dizia há pouco eu, que aumenta a minha responsabilidade como brasileiro, já não mais como homem público, mas como brasileiro, mas que, na verdade, é dado por um Estado que tem uma significação extraordinária, reitero, no cenário nacional. Por isso, a minha gratidão, quero que se estenda a todos os catarinenses, especialmente agora que eu sou um cidadão de Santa Catarina, né? Eu espero, naturalmente, honrar esse título na minha atividade privada. Se eu puder, muito modestamente, de vez em quando, praticar algum ato que ajude Santa Catarina, evidentemente que eu ficaria também extremamente honrado por uma eventual solicitação desta natureza. De modo que, em brevíssimas palavras, depois que o Marum enalteceu muito as minhas qualidades, amigo que é, não é? Eu quero dizer que este momento, para mim, é um momento marcante, porque é interessante na vida pública. Aqui há deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, governador, presidente da Assembleia, Senado, né? Nós sabemos o quanto a vida pública é sacrificada e muitas vezes não reconhecida. Ora bem, do instante em que se reconhece alguém que exercitou uma vida pública, uma militância pública por mais de 32 anos, nos mais variados cargos, e depois que saiu dos cargos, eu tenho que dizer, bom, ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o mês, ganhei uma parte da minha vida. Muito obrigado pelo título.
Nesse momento, passo a palavra ao deputado federal Carlos Chiodini, também presidente estadual do nosso MDB e vice-presidente nacional do partido. Saudação especial a todos presentes, quem nos acompanha também pelo Sistema de Informação e Comunicação da Assembleia Legislativa. Saudar o presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, em seu nome, todos os deputados estaduais aqui presentes, ex-deputados que acompanham esse momento. Saudar o governador Jorginho Melo, que também já foi presidente dessa Casa. Acho que foi a primeira vez que eu votei em você, Jorginho, na eleição para presidente da Assembleia Legislativa, quando eu exerci o mandato aqui de deputado estadual. Saudar o doutor Fábio Trajano, representante do Ministério Público. Saudar a senadora Ivete Apel da Silveira, que nesse ato representa o Senado Federal e que tem super bem representado Santa Catarina. E saudar também ex-deputado e conselheiro Wilson Vandal, do Tribunal de Contas do Estado. E saudar especialmente o nosso homenageado Michel Temer, o presidente Michel, que está hoje aqui em Santa Catarina, a partir desse momento, com a lei sancionada e proposta pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, passando a integrar esse seleto grupo de cidadãos catarinenses. Santa Catarina é um estado que muito nos orgulha, e prova disso é o nosso histórico, são os nossos índices de desenvolvimento de qualquer natureza. E esses índices são produzidos pela soma das qualidades individuais do cidadão catarinense. Um cidadão que tem compromisso e que faz com que esse pedacinho do Brasil, um dos menores estados territorialmente da nação, esteja sempre entre a sexta, talvez a sétima, mas agora solidificado como a sexta maior economia do país. Economia maior do que países vizinhos aqui da América do Sul, e economia que foi construída, Jorginho, ao longo desses anos, pelo esforço pessoal e pelo suor dessas pessoas. É justo reconhecer quem, de uma forma ou outra, passando na vida pública, pôde melhorar a vida das pessoas. Aqui os nossos ex-governadores, Eduardo Moreira, Paulo Afonso Vieira, nosso ex-presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, Miguel Ximenes, tantos outros que participaram e que têm as digitais diretamente impressas nessa história. E você, como presidente, Michel, nas mudanças aqui bem relatadas pelo ministro Marum, e que são diversas, e pela feliz frase, que até comentava essa semana com o Vinícius, o Michel foi o presidente que mais entregou por dia de governo, sem dúvida alguma. Num momento difícil, não só economicamente, mas também socialmente, Ronaldo, que nós víamos das incessantes manifestações de ruas que iniciaram em 2012 para 2013, que culminaram no processo de impeachment, mas que teve a coragem necessária, e até parafraseando a fala do presidente Michel lá no evento da DVB, sem se preocupar com a popularidade, fez os ajustes necessários para que o Brasil retomasse o crescimento. Crescimento econômico, no primeiro plano, em todos os índices aqui apresentados, e depois o seu crescimento social. Por isso, quem participa por mais de 30 anos de forma ininterrupta da vida pública, quem foi presidente do Poder Legislativo brasileiro, companheiro partidário de primeira hora, presidente do partido, foi secretário de Estado, foi vice-presidente e presidente da República, é muito bom, sim, para Santa Catarina tê-lo como um cidadão catarinense e adotá-lo com o seu conhecimento e, com certeza, vai poder usar muito os seus trabalhos no sentido de buscar mais respeito por Santa Catarina, governador Jorginho, que é o que nós temos cobrado incisivamente do governo federal ao longo dos anos. Parabéns, Michel, por essa comenda, deputado Mauro, pela iniciativa, e sucesso agora como cidadão catarinense. Em tempo ainda, registro
as seguintes autoridades presentes neste evento: excelentíssimo senhor deputado estadual de Santa Catarina, repórter Sérgio Guimarães, excelentíssimo senhor prefeito do município de Imbuia, Deni Scheidt, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Morro Grande, Juraci Favarim, excelentíssimo senhor secretário adjunto da Secretaria e Ordem Pública de Florianópolis, coronel Márcio Luiz Alves, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Gaspar, Ciro Quintino, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Brusque, Davis da Silva, senhor vereador do município de Joinville, Maurício Soares, vereador do município de Governador Celso Ramos, Diego Correia, vereador do município de Urupema, William Andrade, difícil ser sobrenome, vou pular, me perdoe, William. Excelentíssimo senhor vereador do município de Rio Negrinho, Ineir Miguel Mittmann, vereador Valmiro Gessner, neste ato representando a prefeita do município de Benedito Novo, vereador presidente do MDB do município de Tubarão, José Tancredo, vereador do município de Camboriú, Alexandre Silveira. Sejam bem-vindos. Nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Muito bem. Muito boa tarde. Todas as senhoras, todos os senhores. É uma honra para mim voltar a essa casa, mais uma vez, e num momento especial como esse. Cumprimentar o nosso presidente Mauro de Nadal, cumprimentar o doutor Fábio Trajano, que representa o Ministério Público de Santa Catarina, cumprimentar nosso conselheiro e deputado Wilson Vandal, cumprimentar a minha querida senadora, que representa também o estado de Santa Catarina, a dona Ivete Apio da Silveira, e cumprimentar o homenageado, o estadista, o homem público, Michel Temer. Cumprimentar todos os ex-deputados federais aqui. O Marum é desse jeitão mesmo, dele vibrante. Cumprimentar o Antônio Embaçaí, que foi meu parceiro também de Congresso Nacional. Cumprimentar os ex-governadores, Eduardo Moreira, Paulo Afonso. Cumprimentar o César Souza, pai, tem César Souza pai e César Souza filho, ex-deputado federal, deputado estadual por diversos mandatos, querido amigo, todos os deputados estaduais que aqui estão, a minha saudação. O ex-ministro Vinícius Lumers também, meu querido amigo Ninfo, gravata bonita, cor-de-rosa. Cumprimentar o Paulão, nosso presidente da FESPORT, que é referência nacional, que preside a nossa FESPORT, aqui em Santa Catarina, todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, cumprimentar em nome do Ari, nosso prefeito de Brusque, todos os prefeitos aqui. Dizer da minha satisfação em estar aqui. Santa Catarina, presidente Michel, é um estado pequeno, 1% do território nacional, mas um gigante no que representa. Seja na cultura, seja no empreendedorismo, é um estado que dá conta do recado. É um estado que orgulha o Brasil. A gente sempre enche a boca com muito orgulho e satisfação em falar de Santa Catarina. Lá no Congresso Nacional, muitas e muitas vezes, Chiodini, você que representa nós também, como deputado federal, na bancada, muitas vezes a gente ouviu e ouve lá que Santa Catarina não precisa de nada. Então, historicamente, a gente sempre tem que lutar um pouquinho mais para ser reconhecido pelo governo federal. Porque aqui é verdade. Ontem, divulgou os dados que nós estamos em pleno emprego. O PNAD divulgou dados que de 3,8 passamos para 3,5. Então, não existe informalidade em Santa Catarina. E isso é uma demonstração de capacidade de trabalho, de empreendedorismo, e muito disso se deve ao senhor, pela reforma da Previdência.
Se dizia na época que as pessoas iam trabalhar até o final da vida, que iam se acabar no trabalho. E os números são bem diferentes. O aumento de pessoas na progressão do seu trabalho. Então, o senhor fez para o Brasil muitas reformas que o Brasil precisava. Eu tive o privilégio de estar lá no Congresso Nacional como deputado federal e pude votar em muitas matérias que hoje são importantes para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Quero lhe dizer de que Santa Catarina é um estado que tem o maior número de carteiras assinadas. Nós temos 2.700.000 carteiras assinadas. É o menor estado no número de Bolsa Família, nós temos 220.000 só. Diferente de muitos estados do Brasil. O nosso querido Maranhão tem, cada 3 Bolsa Família tem um emprego. É bem diferente. Isso é a nossa mistura. O italiano, o alemão, o polonês, o austríaco, o caboclo, o italiano. Essa nossa mistura, governador Paulo Afonso, deu certo. É por isso que esse estado é um estado de vanguarda, é um estado que engrandece o Brasil. Ser governador de um estado desse é um privilégio. Então, eu tenho trabalhado muito e vou continuar trabalhando para que Santa Catarina continue a Santa Catarina dos nossos sonhos. Estamos fazendo algumas reformas. Muitos homens que estão aqui contribuíram já para o fortalecimento e o crescimento de Santa Catarina. Estamos fazendo agora um dos maiores investimentos na área de energia elétrica. A Celesc está investindo 4,5 bilhões em eletrificação trifásica, em troca de subestação, em troca de transformador, para dar condições para que os empresários aumentem a sua empresa e novas empresas possam se instalar em Santa Catarina. Nós estamos tendo a coragem de fazer um dos maiores investimentos na educação até hoje feito em Santa Catarina. Isso vai ser um case nacional, que eu sempre agradeço, esse deputado Sorato que está aqui, sempre agradeço todos os deputados dessa casa que aprovaram a lei da universidade gratuita. Um projeto corajoso, um projeto que vai erguer a régua de Santa Catarina na área da educação. Nós vamos permitir que o catarinense que mora aqui mais de 5 anos e não teve tanta sorte na sua vida financeira, ele possa fazer a faculdade dos seus sonhos. Quanto custa um sonho? É intangível, custa muito. Então, nós vamos estar dando a oportunidade do catarinense fazer a faculdade que ele desejar. O governo vai pagar e ele vai devolver em trabalho. Se estudar 5 anos ele vai trabalhar 4 horas por semana, para devolver dentro da profissão que ele se formou. Estamos investindo, esse ano vamos formar 14.000 alunos no ensino técnico profissionalizante, em parceria com a Fiesc. Está aqui o presidente Mário. Para melhorar a qualidade, para que os empresários não digam, tem o serviço disponível e não tem mão de obra qualificada. Estamos fazendo agora um grande projeto de revitalização e restauração de todas as nossas SC. Um investimento de 2 bilhões e 100, para recuperar a malha de Santa Catarina, porque nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura para oportunizar mais progresso, mais crescimento para Santa Catarina. Para encerrar, meu querido presidente, eu quero lhe dizer que Deus foi muito generoso comigo e com o grande estadista Luiz Henrique da Silveira. Santa Catarina tem a honra de ter a dona Ivete como minha substituta por 4 anos, para terminar o mandato que ele não conseguiu terminar. Então,
Por isso eu quero lhe saudar, dizer que Santa Catarina se sente honrada em fazer essa condecoração com a certidão de nascimento por lei. Goste cada vez mais de Santa Catarina, porque é um estado que tem nome de mulher, é um estado do bravo, como já disse, e tem lá no Senado Federal essa grande mulher que representa Santa Catarina. Muito obrigado. Registro também com muita alegria a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Dr. João Henrique Blasi. Registro a presença também do presidente do Conselho de Administração da DVB, Octávio Lebarbenchon. Senhor vereador do município de Imbuia, Lorival Arnold. Vereador do município de Garopaba, Júlio César. Vereador do município de Biguaçu, Lucas Rosa Vieira. Vereador do município de Biguaçu, Sandro Andrade. Presidente da DVB, Clayton Galdino. Presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Mário César de Aguiar. Presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, João Carlos Grando. Presidente da Fundação Catarinense de Esportes, FESPORT, nosso campeão olímpico de vôlei, né, meu colega de vôlei aí de muitos anos aí, Paulo André da Silva, Paulão. Advogado do diretório do MDB estadual, Ramírez Zomer. Presidente do MDB de Navegantes, Fredolino Alfredo Bento. Assessora parlamentar Ivete Mafra Rames, neste ato representando o gabinete do deputado federal Rafael Pezente. Sejam todos bem-vindos. Presidente, eu tive que escrever alguma coisa aqui para que não me faltem as palavras ou eu esqueça no meio do caminho algo merecedor desta presença de Vossa Excelência aqui nesta casa. O presidente Michel Temer tem uma longa trajetória pública que eleva seu perfil de brasileiro comprometido com o nosso país. Um político que sempre prezou o entendimento e capacidade de articulação como qualidades para a solução de questões que envolvam os grandes interesses nacionais e da população brasileira. Cidadão que, por sua formação como advogado e doutor em Direito Público, sempre teve a visão da legalidade e do respeito às leis como amparo às suas decisões. Michel Temer chegou à Câmara dos Deputados durante a Constituinte de 1988 e lá exerceu 6 mandatos. E como constituinte, preciso me curvar à excelente palestra constitucionalista que Vossa Excelência proferiu há poucos instantes no evento da DVB. Foi por 3 vezes presidente daquela casa e já na primeira modernizou a comunicação e ampliou a transparência das ações no Legislativo Federal. E já em 2 oportunidades assumiu interinamente a presidência da República. Foi líder do MDB na Câmara e depois presidente do nosso partido. E sempre teve sintonia com as lideranças de Santa Catarina, e aqui rendo homenagens à memória dos governadores Luiz Henrique e Cacildo Maldaner, e reverencio os sempre governadores Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira. Michel Temer foi o 37º presidente do Brasil, a partir de agosto de 2016, num período difícil em que trabalhou para reduzir o desemprego e a inflação e garantir condições de competitividade para a indústria brasileira, onde se inclui o Parque Fabril Catarinense. Nosso presidente defendeu as reformas trabalhista e previdenciária e o incentivo às parcerias público-privadas. Lançou um programa de concessões e privatizações, e 74 projetos foram concluídos, o que inclui 4 aeroportos, linhas de transmissão, terminais portuários e blocos para exploração de óleo e gás. Entre as privatizações se inclui a do aeroporto Hercílio Luz, joia que hoje orgulha os catarinenses como um dos mais modernos terminais do país, porta de entrada de nossa capital, que hoje lhe acolhe. Vale aqui lembrar sua fala em 27 de julho de 2017, quando assinou a privatização do aeroporto Hercílio Luz.
Abro aspas. Este é o resultado de um esforço para modernizar o Brasil. Estas são as primeiras concessões de um novo modelo, mais seguro. O Brasil é um país onde todo mundo quer investir e o que estamos fazendo é restaurar a confiança dos investidores, fecho aspas, discursou o presidente. Nosso aeroporto hoje é moderno, faz de Florianópolis uma cidade mais cosmopolita. Ali já temos voos internacionais diários, se processam exportações e, além de um aeroporto, é local de eventos culturais e área de serviços, resultado da modernidade que Temer anteviu. Não podemos esquecer também a assertividade do decreto editado em 2018, que tratou do processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, que deu maior segurança ao meio rural. Foi um instrumento que estabeleceu requisitos objetivos para a seleção dos trabalhadores com direito à terra e consolidou o projeto de assentamento de reforma agrária que atingiu o prazo de 15 anos desde sua implantação. Em seu governo, também foi sancionada a lei que flexibilizou a regularização gratuita de imóveis em áreas da União, inclusive no contexto de periferias urbanas. Os brasileiros talvez não tenham presente, mas foi no governo Temer que o Banco Central iniciou em 2018 os estudos para implantar o famoso PIX, Sistema de Transferências Eletrônicas. Hoje, quem não conhece o PIX e faz dessa ferramenta uso para facilitar seu cotidiano, também foi Temer que buscou em seu governo solução para a questão do teto de gastos para restaurar o equilíbrio das contas públicas, como disse, buscando a evolução do endividamento no setor público de volta ao patamar de sustentabilidade. Seu governo criou subsídios e programas de parcelamento de tributos vencidos para empresas, produtores rurais, estados e municípios. Também foram um marco de sua gestão. O sempre presidente Michel Temer, portanto, tem o reconhecimento de Santa Catarina e dos catarinenses. É um reformador, administrador moderno, que buscou estabilizar a economia do Brasil no curso de uma conjuntura turbulenta. Nesse sentido, o título de cidadão honorário configura honra conferida a quem se destaca por sua atuação e promove feitos notáveis em benefício da comunidade. O título é maneira formal de reconhecer e agradecer por suas contribuições e eleva a conscientização para as questões que nosso homenageado sempre defendeu. Desse reconhecimento resulta a homenagem de nossa Assembleia Legislativa em um projeto deste deputado em conjunto com todos os colegas da bancada do MDB e outras bancadas que, para minha alegria, também assinaram este projeto e a aprovação por unanimidade desta Casa, deste Parlamento. Meu presidente. A presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honraram com seu comparecimento nesta tarde. Convoco sessão solene para as 19 horas em comemoração aos 65 anos de Ponte Serrada e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina pela banda da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, estará encerrada a sessão. Também peço, venha a todos os presentes, que na sequência o nosso presidente vai atender a imprensa em uma coletiva e aí na sequência depois segue um coquetel aqui nesta casa e um momento oportuno para que os amigos e as amigas aqui presentes possam fazer os devidos registros através do sistema fotográfico.